Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar e depois orar por esse momento de palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, onde de alguma forma, Pai, o Senhor permitiu, me deu aqui o privilégio de apresentar, Pai, para essa igreja tão querida, um pouco do que o Senhor tem feito, através das nossas vidas, no sertão do Brasil, em especial ali, Pai, no sertão piauiense, Pai. Muito obrigado pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos que acreditam no nosso trabalho, pela vida dos irmãos que ofertam, Pai, que abençoam, não só a gente, mas também a vida da Michele e do Lucas, Pai, lá entre os ribeirinhos, Pai, na região do litoral daquele país. Muito obrigado, Pai, pela vida desses irmãos amados, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, as riquezas espirituais que acontecem nesses momentos por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Tu sabes que eu não tenho poder nenhum de gerar transformação em nenhuma pessoa, em nenhum lugar. Mas o Senhor sim, Pai, tem todo o poder e todo o domínio sobre toda e qualquer situação e indivíduo, Pai, seja lá no sertão do Brasil, seja aqui em São Vicente, nessa localidade. Então, obrigado, Jesus, pela vida dessa igreja, obrigado pela vida desses irmãos e irmãs queridas aqui, Pai. Que o Senhor agora também nos abençoe com a Tua palavra que vai ser lida e que o Senhor me ajude, Pai, a compartilhar com os meus irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Em nome de Jesus, amém, queridos. Queridos, antes de ler aqui essa passagem bíblica, só lembrando aqui para quem não está acostumado, geralmente o missionário é uma pessoa que entende no coração um chamado de Deus para morar numa outra região, numa outra localidade, onde o evangelho ainda não foi devidamente estabelecido ou precisa de pessoas para que ele possa avançar. E esse é o meu caso e da minha esposa, Carla. A gente entendeu no nosso coração que esse é o local, né, do mundo, do nosso país, que o nosso Senhor deseja que a gente esteja vivendo e dando fruto também e abençoando outras pessoas. É para todo mundo isso? Não, né? Às vezes o seu lugar é aqui mesmo em São Vicente, para que você possa abençoar essa cidade, a tua família que aqui vive, o local onde você trabalha, os irmãos aqui da igreja. Mas o mais importante de tudo, querido, seja lá no Piauí, seja aqui no litoral de São Paulo, é a gente obedecer ao nosso Cristo, porque aquilo que Ele tem sempre será o melhor para as nossas vidas. Eu só estou feliz porque eu sei que é o desejo dEle que a minha vida e a da minha família faça a diferença naquela localidade, queridos. Então tudo isso é resultado de uma bênção que Deus derramou sobre nós. E Jesus, antes de subir aos céus, queridos, Ele falou para os seus discípulos: olha, vão por todo o mundo, por todos os lugares, e espalhem as boas novas do Evangelho. Ensine as pessoas sobre essa mensagem, queridos. Então nós estamos somente cumprindo aquilo que o nosso Senhor mandou, e por isso que, pela graça de Deus, nós temos sido bem-aventurados naquele local. Amém? Queridos, livro de Colossenses, capítulo 1, carta que o apóstolo Paulo, ali no primeiro século, escreveu à igreja de Colossos, quando ele estava na prisão. Ele estava preso naquela época, debaixo da autoridade do Império Romano, mas mesmo preso, o apóstolo Paulo, ele tinha um carinho pelas pessoas que ele havia evangelizado, que ele havia discipulado, e até mesmo por comunidades que ele não conhecia pessoalmente. E essa comunidade aqui da cidade de Colossos era uma cidade que ele não havia conhecido, mas ele tinha pessoas lá que ele preparou, que estavam cuidando das pessoas que moravam naquela cidade, né? Então aqui ele vai ensinar para nós, né? Vai trazer aqui uma mensagem muito boa sobre a realidade da soberania de Cristo sobre todas as coisas da nossa vida, sobre toda a esfera do mundo a qual vivemos. Então é interessante, queridos, como o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele demonstra carinho e amor fraternal pelas pessoas. Para quem não sabe, queridos, ele estava preso,
tá? Para aqueles que nos visitam, não sabem, porque naquela época o Império Romano não gostava muito dos seguidores de Jesus. Então, quando um seguidor de Jesus se destacava ensinando publicamente o Evangelho, eles mandavam prender ou perseguiam essa pessoa. Por isso que Jesus foi perseguido, por isso que os primeiros apóstolos foram perseguidos, porque não era algo que era visto com bons olhos, né? Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados no nosso lugar. Então muitos dos seus primeiros seguidores sofreram perseguição naquela época, e Paulo estava preso, queridos, por causa da mensagem do Evangelho. Só que a mensagem... Obrigado, Jeff. Todos estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Então Paulo estava preso por isso, mas mesmo assim, queridos, ele não esquecia dos seus irmãos amados, das pessoas que o haviam ajudado, e ele desejava que o Evangelho continuasse crescendo no meio do mundo daquela época, né? Nós estamos falando de cerca de 2000 anos atrás, tá bom, queridos? E aí ele escreveu aqui, vou ler parte do capítulo 1, um texto muito bonito, e aí eu vou tentar decorrer um pouco aqui sobre ele. Colossenses capítulo 1, Vitor, a partir do versículo 15 ao versículo 20, na linguagem NVI. Tá bom? Paulo falando sobre Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém, irmãos? Queridos, naquela época, há 2000 anos atrás, assim como nos dias de hoje, já havia muitas pessoas que corrompiam o verdadeiro ensino do Evangelho, que muitas vezes até atrapalhava a pregação verdadeira dos apóstolos, ensinando coisas que Cristo nunca ensinou. Assim como nos dias de hoje, né? Nós temos muitas coisas que são ensinadas aí fora, principalmente através da internet, que muitas vezes Jesus nunca falou ou ensinou, queridos. E isso muitas vezes conduz as pessoas para um caminho errado, para um caminho distante de Deus. Então, diante dos perigos que já havia aqui naquela época e que existem em nossos dias, né, o apóstolo Paulo, para proteger a mensagem, né, do Senhor, escrevendo a esses irmãos, ele está destacando aqui a supremacia de Cristo e a sua importância para a igreja dele aqui na terra. Que ele é o bem mais importante que nós temos como igreja do Senhor aqui na terra, como homens e mulheres. É o bem mais importante que nós podemos ter. Não é carro, não é casa, não é um novo emprego, não é uma moto, não é um apartamento. Embora tudo isso seja importante na vida de um homem, de uma mulher, de uma família, né? E que Deus abençoe os irmãos naquilo que você planeja no Senhor em ter, mas isso não é o mais importante, meus irmãos. O mais importante no final de tudo sempre será Cristo. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O único meio de você se achegar a Deus, o Pai, é através de Cristo. Então não adianta, queridos, você ganhar o mundo inteiro e perder o principal, que é Cristo. Isso sim é uma tragédia, queridos. Eu estava conversando com o pessoal sertanejo, né? O nosso culto lá é bem informal, e eu estava falando para eles antes agora da chuva, por causa da seca, eu estava compartilhando com eles que pior que a seca do sertão é viver uma vida longe de Deus, é viver uma vida longe de Cristo, é viver uma seca espiritual.
Eu falei, a seca que vocês estão vendo aqui hoje, logo mais Deus vai mandar a chuva aqui para essa terra. Está demorando, mas ela vai chegar e nós vamos ver, né, o mato crescer, as plantas florescer, o agricultor vai poder trabalhar. Mas viver longe de Cristo, queridos, é sequidão o tempo inteiro. Porque sempre vai faltar algo no fundo da nossa alma. Porque acima de tudo, tudo que nós precisamos, somente Cristo basta. Não vai ser um relacionamento, não vai ser uma família, como eu falei, não vai ser nenhum bem material que vai suprir. Mas vai ser somente o Senhor, né, que irá suprir essa necessidade. Então, queridos, se você está fazendo muitos planos na sua vida, mas nesses planos, Cristo não está incluído, saiba que algo no final irá faltar para você. Porque somente Cristo basta para suprir a verdadeira necessidade espiritual que um homem e uma mulher precisa, seja criança, adulto, já idoso. E aqui Paulo começa falando dessa realidade, né, que Ele é o Senhor sobre todo o universo, Criador de tudo que existe, tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis, né? Desde coisas do nosso organismo humano que nós não podemos enxergar, mas Deus vê, até da própria realidade espiritual que existe no mundo. E apesar, queridos, de haver teorias de como o universo surgiu, como ele foi criado, segundo a palavra de Deus, foi através de Cristo que tudo foi criado. Foi através dele, o Senhor, que tudo passou a existir, a habitar nessa terra, a viver e a respirar, meu irmão. Isso é algo maravilhoso, queridos. Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas, e essa verdade nunca vai mudar. Porque ele mesmo falou que a palavra dele, tudo nesse mundo pode passar, mas as palavras dele não. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais. E aqueles que seguem essa palavra também permanecerão para sempre. Porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, sempre haverá um novo amanhã, até mesmo após a morte. Porque assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, aqueles que seguem a Cristo também ressuscitarão no último dia. Queridos, ninguém vai ficar numa cova para sempre, meu irmão, minha irmã. Esse não é o seu destino. Se você tem fé no Senhor e já entregou sua vida para Ele. Então o nosso futuro é maravilhoso, Robson. É promissor, é um futuro de vitória. Fernando, nem morte, nem vida, nem passado, nem presente, nem o futuro, nenhuma angústia desse mundo pode nos separar do amor de Deus, que nos foi revelado por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, entregando a sua vida, derramando o seu sangue precioso, por pobres pecadores como eu e você. Nós merecíamos a morte, mas por causa do Cristo nós temos vida, e essa é uma vida plena e abundante. E essa vida nunca esgota, nunca acaba. Ela não tem fim, Tiago. Não tem fim, é algo que começa e não para mais. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É algo belo, né? Jesus, ele é maravilhoso demais. Quando você começa a aprender e a enxergar como o apóstolo Paulo está aqui, né, trazendo aquele Cristo que tem a supremacia sobre tudo, você tem segurança, queridos. Até os medos vão embora. Você pode até sentir medo, mas em algum momento a presença de Cristo manda ele embora. Cristo é maravilhoso. Eu acho bonito como ele começa colocando esse Cristo, que é o Senhor do universo, o sustentador de todo ser que respira. E fala, né, que ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo passou a existir. E o segundo ponto que eu queria destacar nessa primeira parte é que ele coloca Cristo como cabeça da igreja. Queridos, a cabeça, ela é o órgão do corpo responsável pela visão, né, nossa audição, aqui, né, o olfato, a fala, nossos pensamentos, né, nossa memória, está tudo aqui. E aí Paulo está declarando, olha, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então é ele quem manda, né, é ele que dá a direção, é ele que fala as palavras certas, é ele que nos escuta de maneira perfeita, é ele que sente, né, o nosso cheiro, é ele que nos conhece de dentro para fora. E dele toda a igreja, toda a comunidade espiritual deve depender, queridos. Porque é um erro a gente achar que podemos caminhar sem depender do nosso Senhor. Queridos, nenhuma igreja é tão boa, tão maravilhosa, tão perfeita, que não necessita mais do Cristo, né? Nenhuma igreja. Todas as igrejas, queridos, desse mundo,
né, as igrejas verdadeiras que seguem o nosso Senhor, elas sempre vão ter algo para melhorar e aprimorar e amadurecer, pastor. Porque isso faz parte da caminhada. Nós somos pessoas falhas, né? Caímos, tropeçamos, erramos, mas Cristo é aquele que nos sustenta, nos levanta e nos diz, olha, vamos prosseguir, né? Vamos avançar, vamos avante, né? Então, queridos, todos nós como igreja, seja lá no sertão do Piauí, seja aqui no litoral, seja lá na capital, São Paulo, todos nós dependemos do nosso Senhor, Ele é o cabeça. Jamais queira, meu irmão, minha irmã, tomar uma decisão sem considerar o que Cristo, que é o cabeça do corpo, está pensando, falando ou desejando para você. Isso é algo maravilhoso. Então ele já coloca aqui, olha, é Cristo, não é o fulano de tal, não é o ciclano lá da internet, né? Não é o político tal, não é a autoridade tal, é Cristo, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente trocando Cristo por influencers da rede digital nos dias de hoje, trocando Cristo por um político de estimação. Tem muito isso nos dias de hoje, queridos. É real, eu vejo isso aqui, vejo lá no sertão em todos os lugares. E Paulo está afirmando, Ele é o cabeça, Ele é o principal. A Ele somente nós devemos temer, adorar, servir e seguir. O resto, querido, segundo a sua consciência, segundo a sua vida de devoção e amor a Ele, Ele vai te direcionar, Ele vai te orientar, Ele vai te trazer ali a consciência da sua responsabilidade, né, como indivíduo, diante de Deus e do seu próximo. Então, acho bonito como ele coloca. E justamente por quê? Porque havia perigo nesse tempo. Tá, queridos? A igreja daquela época já corria risco diante dos falsos mestres, dos falsos ensinos daquele tempo. E a igreja de Cristo, nos dias de hoje, também corre risco de ser contaminada por outros ensinamentos que não estão de acordo com a sã doutrina, né? Por isso é importante o seguidor de Jesus ler a palavra e aprender com ela, porque ela é maravilhosa. E o terceiro ponto, dentro dessa primeira parte que eu queria destacar, é que Cristo, Ele é o provedor da reconciliação entre Deus e o homem. O pecado, queridos, infelizmente, nos separou de Deus. Lá na queda, em Gênesis 3 fala sobre isso. Quando o primeiro homem, Adão e Eva, pecou contra Deus, decidiu desobedecer e ser independente dele, o pecado então nos separou de Deus espiritualmente. Emerson, como eu sei disso? É fácil, queridos. É só você dar uma volta na rua, na praia, você lê os jornais para se informar o que está acontecendo no mundo, no Brasil, né, escândalo de corrupção, no mundo guerras, e aí você vai perceber que existe alguma coisa errada, que existe algo que é consequência do pecado humano, do coração do homem, né, do coração do homem, quando eu falo homem, né, o homem e mulher, da humanidade. É simples de detectar, queridos. Estava pensando na casa da minha tia esses dias. Queridos, o sertão, ele é muito tranquilo. É muito difícil você ouvir falar sobre roubo no sertão. Lá, quando o cabra vai parar a moto, ele deixa com a chave assim, sabe? E ele entra no mercado, ele sai, a moto dele está lá e a chave está lá também. E ele pega a moto, monta e sai levando a família, 3 filhos, 4 filhos, o que tiver ali, montou na moto, sai. E morando lá, eu acostumei também. Às vezes a gente para o nosso carro lá para pegar alguma coisa no mercado ou da igreja. A gente para lá o carro e eu, às vezes, deixo a chave lá no contato, entro no mercado, às vezes deixo até os vidros abertos por causa do calor, né? Circular um vento, Cláudio. E meu carro está lá, queridos, normal, está com a chave lá. Mas eu sei que quando eu estou aqui em São Paulo, na Baixada, é diferente, né? Eu preciso sempre ir lá no bolso pegar a chave. Opa, né? Deixa eu ver se eu travei o carro. Para a gente poder passar essas 2 semanas aqui com mais tranquilidade, queridos, né? A gente alugou um carro dessa vez, porque minha esposa está grávida, né? Eu tenho um filho pequeno, e aí estava complicado depender de Uber, sem cadeirinha, tem uns Uber que correm muito, eu não queria correr esse risco, e Deus nos abençoou com a graça de poder alugar um carro para esses dias aqui, né? E tem sido uma bênção, até para poder visitar a família, né? Ver algumas pessoas. Aqui é diferente, mas isso tem a ver com algo que está no Antigo Testamento, que a maioria aqui conhece, chamado os 10 mandamentos. Já ouviram falar, todo mundo aqui, os 10 mandamentos, né? Não sei se todos lembram aí de quais são os 10, ou pelo menos um. Geralmente aprende, né, desde pequeno. Um dos 10 mandamentos, querido, é não roubarás.
Não furtarás, dependendo da tradução da Bíblia. Queridos, se a sociedade brasileira, parte da nossa sociedade, obedecesse a esse mandamento, que é o 8º dos 10, nós já teríamos um país muito melhor. Você ia caminhar com a sua família lá na praia, usando o seu celular, sua aliança de casamento, e você ia ficar tranquilo, que ninguém iria tomar de você, porque as pessoas estariam cumprindo algo que Deus já ensinou há muitos anos atrás na sua palavra. Mas como existe o pecado no coração do homem e da mulher, as pessoas roubam em nosso país. E aí você já não tem mais tranquilidade para deixar o seu carro com a porta aberta fora de casa, sua moto com a chave na ignição. No seu trabalho você não deixa a sua carteira nem no trabalho ali num balcão exposto, porque você tem medo, desconfiança de que alguém possa pegar. Por quê? Quebra do 8º mandamento, não furtarás. Todo pecado ele tem uma consequência social, ele gera um caos social. Por isso que o nosso país está do jeito que está, porque é uma consequência histórica, mas de decisões de pecado humano. Mas não é só isso, os 10 mandamentos falam para não dar falso testemunho, fala para não cobiçar, fala para não matar. Queridos, o Brasil é um dos países com maior índice de homicídio, feminicídio, tudo que você imaginar aí. Pessoas que matam pai, mãe, que matam criança, que matam o próprio filho. Vocês sabem ainda a loucura que está aí fora. Se obedecesse o não matarás, nós seríamos uma nação rica e próspera. Então, queridos, o pecado ele é simples, ele é uma realidade espiritual que você comprova simplesmente ao observar a sociedade ou o meio em que você vive. Às vezes no teu trabalho tem uma situação lá relacionada, por exemplo, à mentira, a falso testemunho que te incomoda. Por quê? Quebra do 9º mandamento. Então o pecado, queridos, ele gerou o caos. A consequência do pecado sempre vai ser o caos, a tragédia, seja ela no ambiente familiar, no ambiente profissional, seja no meio da igreja de Cristo, em qualquer lugar ele sempre vai gerar caos, tristeza, né? Às vezes divisões, separações, porque é isso, né, pastor? Que isso a palavra de Deus, queridos, ela já nos ensinava. Ela já nos ensina há muitos anos, há muito tempo atrás. Então, queridos, por isso que é importante. Mas aí Paulo está afirmando que por meio somente de Cristo, nós temos a reconciliação com Deus e a paz, por meio do sangue derramado na cruz. Então, se nós desejamos paz para o sertão, paz para São Paulo, para o nosso país, o Brasil, nós precisamos ensinar sobre aquele que promove a verdadeira reconciliação, que é espiritual, que foi demonstrada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, queridos. Então a consequência, o resultado do pecado humano é a morte. Mas a consequência da obra de Cristo na cruz é a vida, e é uma vida que dura para sempre. Então, se a gente deseja uma família melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, nós precisamos de Cristo. Ele é o centro, e Ele basta para as nossas vidas. Não adianta você colocar outra coisa no lugar dele, queridos, vai sempre faltar algo, porque Ele é suficiente. Então, eu queria destacar brevemente esses 3 pontos nessa passagem. Só que no capítulo 3 e 4, caminhando aqui já para o final, brevemente, eu estou só trazendo um resumo, porque eu estou estudando a carta de Paulo aos Colossenses. No 1º e no 2º capítulo, ele coloca Cristo como superior a tudo, como aquele que dá vida e direção à sua igreja, a todas as pessoas. E no capítulo 3 e 4, são somente 4 capítulos, queridos, essa carta. Se você quiser ler na sua casa em 15, 20 minutos, você lê, queridos, esses 4 capítulos durante a semana, e aí eu creio que Deus vai falar mais ainda com você. Ele fala sobre a nossa responsabilidade como cristão, porque o conhecimento do Evangelho ele não deve ficar só na nossa mente, ele deve gerar transformação no nosso coração, que vai também gerar uma consequência social. Porque assim como o pecado ele gera uma consequência social ruim, a vida com Cristo ela gera uma consequência boa, meu irmão, minha irmã. Gera uma consequência boa. Então, queridos, no capítulo 3 e 4, Paulo destaca, ele fala sobre as consequências de uma vida prática,
vivida com o Senhor, né? Ele fala sobre essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E eu queria destacar aqui 3 pontos, como eu destaquei 3 pontos da primeira parte, 3 pontos aqui dessa última parte, para a gente pensar um pouco. E o primeiro ponto, que está no capítulo 3, Vitor, versículo 12 e 14, é a questão do amor ao próximo. Porque não adianta a gente dizer que a gente ama a Deus e não amar o nosso próximo, a quem Ele amou e se entregou, né? Vai ser só balela, como falamos, conversa jogada ao vento. Eu queria ler com vocês brevemente. Vamos ler então Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou, olha só. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo, ele deve refletir nas nossas atitudes com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor, seja aqui na igreja, seja com a nossa família, seja na nossa sociedade, no nosso convívio local, comunitário. Esse amor, esse conhecimento precisa ser refletido, queridos. E uma das estatísticas que cresce no Brasil, mas ao mesmo tempo ela tem ali um ponto um pouco triste, é porque, por exemplo, o Brasil é um país conhecido mundialmente por ter crescido muito o número dos evangélicos, nominais, vamos dizer assim, ou cristãos, pessoas que confessam serem seguidoras de Jesus Cristo. Só que ao mesmo tempo que cresce o número de pessoas que se declaram, né, vamos dizer assim, evangélicas, nominalmente, ao mesmo tempo, esse número ele não reflete numa transformação social, que é o que deveria acontecer, queridos, com os irmãos e irmãs em Cristo fazendo a diferença na nossa sociedade. Por isso que nós temos muito caso de corrupção, infelizmente, dentro da própria igreja. Isso é vergonha para nós. Eu sei que aqui nós somos, graças a Deus, uma igreja séria, né? Fundada por um homem sério, que é o pastor Marcos. Não é perfeito, mas todo mundo sabe que é um homem íntegro, assim como eu não sou e você também não é. Amém, pastor? Né? Mas graças a Deus, queridos, eu sei que aqui existe uma igreja séria aqui no Joca. Aqui foi a igreja que Deus preparou para que eu conhecesse o Evangelho e desse meus primeiros passos na fé. Sou grato a Deus, queridos. Mas infelizmente nós temos muitas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, mas fazendo totalmente ao contrário daquilo que Ele ensinou, daquilo que a palavra ensina. E, infelizmente isso é uma vergonha para nós. Mas nós devemos desistir? Não, queridos, porque Jesus também sofreu a vergonha na cruz do Calvário. Ele morreu em vergonha, nu, por mim e por você. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, Vavá, não me envergonhe do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só que nós não devemos nos envergonhar, queridos, muito pelo contrário, viver essa palavra e dar bom testemunho para a nossa sociedade local, para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí ele fala sobre isso, como povo escolhido, santo e amado, né, vocês devem se revestir de profunda compaixão, né, que é aquele amor que sai realmente da nossa alma, né, que envolve todo o nosso ser. É onde nós desejamos fazer o bem ao nosso próximo sem esperar o que ele vai falar para a gente depois, ou se as pessoas estão vendo que nós estamos fazendo bem, mas porque de fato nós o amamos e queremos o seu melhor. Então é isso, meu irmão e minha irmã. E o segundo ponto que eu percebo aqui, que o capítulo 3 e o 4 fala, não vai dar tempo de eu ler, tá, queridos, porque o horário está se esgotando, é sobre a nossa responsabilidade pessoal. Cristo fala, né, o apóstolo Paulo aqui ensina, que homens e mulheres, eles têm também responsabilidade social, uns para com os outros, né? O marido para com a esposa para com o marido, né? Para com os filhos para com os pais, né? Os senhores, né? Os patrões para com os seus empregados, os empregados para com os seus patrões,
para que dessa maneira, queridos, a justiça e a equidade sejam vistas e o nome de Deus seja glorificado na terra. Então, em todos os âmbitos, tanto familiar quanto social, Paulo destaca aqui, ele vai falar do relacionamento que tinha naquela época entre o escravo e o seu senhor, que era algo, infelizmente, comum daquela época. Ele vai falar como o marido deveria tratar sua esposa e seus filhos. Então, queridos, o evangelho, ele nos transforma de dentro para fora, e ele gera em nós esse desejo, né, e compromisso com uma responsabilidade bíblica, né, pessoal, diante de Deus e do nosso próximo. E aí, para encerrar, queridos, que tem a ver com o que eu falei aqui no começo, o Evangelho de Cristo, ele também produz em nós um cuidado com a missão de Deus no mundo. Nós nos tornamos um colaborador com o reino de Cristo. Se você ler o capítulo 4, Paulo vai citar o nome de várias pessoas que ajudavam ele. Entre elas, o evangelista Marcos, que tem o Evangelho de Marcos, Lucas, que ele vai chamar de um médico amado, ele vai falar de Barnabé, Epáfras, que era um discípulo dele, ele vai citar muitas pessoas, homens e mulheres em suas cartas, que colaboraram, que o ajudaram naquele período, naquela época da história da humanidade. Então, da mesma forma, hoje nós devemos ser um colaborador com a causa de Cristo no mundo. Como assim, Emerson? Olha, queridos, ore e perceba, né, através dos ensinamentos dos pastores na igreja, da palavra de Deus, de um bom amigo, de uma boa amiga, o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo em São Vicente, o que Deus está fazendo na tua casa, nessa igreja, e junte-se, queridos. Junte-se, não para atrasar o lado das pessoas, mas para ver elas avançando em direção ao alvo que é Cristo. Junte-se, querido, seja um colaborador, apoie os irmãos, né, que estão precisando, seja perto de você, seja longe, de alguma maneira, como Deus colocar no teu coração, apoie. Existem várias maneiras, queridos, desde mandando uma mensagem, fazendo uma visita, uma oração, queridos. Outro dia, né, a Carla entendeu de uma coisa muito bonita, né? Ano passado Deus abençoou ela para poder voltar a dar aula no município e fazer a diferença no meio das crianças de Betânia do Piauí, né? No meio da escola ali da cidade. E ela entendeu em um momento, né, de entregar um bolo para a diretora da escola, né? Lembra disso, amor? Ela entendeu, queridos, Deus colocou no coração dela, olha, faz uma gentileza, né? Comenda um bolo aí e manda para ela, manda entregar lá na porta da casa dela, queridos. Queridos, a diretora, depois quando recebeu, Raquel, esse bolo, ficou impactada, meus irmãos. Porque provavelmente nunca tinha acontecido isso com ela, né? Nossa, né? Ela é de longe, mal me conhece, né? E mandou um bolo aqui, aí a Carla escreveu uma cartinha. Eu achei tão bonito, sabe? Deus ter colocado isso no coração da Carla. E aquela diretora, essa diretora, nunca mais foi a mesma com ela, né? A Carla até então estava dando aula, né, 3 vezes por semana e ajudando no município, substituindo também em alguns momentos, pastor, porque lá a gente carece também de professores naquela região. Sabe, Cris? Porque muitas pessoas têm pouca formação naquela região. E às vezes um professor tem que se desdobrar para ensinar uma comunidade, ensinar outra. É coisas que só você vivendo lá para ver, né? E a Carla sentiu esse desejo no coração, nós oramos, perguntamos para Deus se era o momento, né? E ela entendeu e ela voltou a dar algumas aulas ano passado. Agora, naturalmente, precisou se afastar devido à gravidez, né? Não sei se vai continuar, pastor, porque agora vai vir o Daniel, né? Aí vai arrochar, como diz o nordestino, né? As coisas lá para a gente. É porque a gente tinha uma amiga nossa que ajudava a olhar o João, né? Porque às vezes eu precisava ir para o interior, aí ela ia ensinar as crianças, e uma amiga nossa lá ajudava a olhar o João, que ela tem um menino pequenininho também, mas agora vai vir o Daniel, né? Aí é complicado. Por isso que quem tem vô, vó perto, né, que pode ajudar, né, primo? Isso é uma bênção, queridos. Vô e vó, quando está perto, pode ajudar. Tio, tia, é uma bênção, né? Às vezes faz falta para a família missionária, né? Faz falta quando a gente está distante de quem a gente ama. Então, queridos, participe, né, do cuidado de Deus e da missão de Deus no mundo de alguma forma. Eu dei um exemplo da Carla, mas eu creio que no teu trabalho, as pessoas que você tem contato da tua família, peça para Deus, Senhor, como que eu posso abençoar, né, essa pessoa? Muitos irmãos aqui que são generosos. Eu sei que eu, a Michele, né, eu, a Carla, a Michele e o Lucas, a gente só está, pastor, onde nós estamos, porque a IBVJ é a nossa maior mantenedora.
Nós temos outros amigos que nos ajudam, entende, queridos? Mas vocês sabem, qualquer família hoje com filho tem um gasto, né? Você tem que pagar, às vezes, que nem a gente lá, paga aluguel, manutenção de carro, gasolina, mercado, tudo isso tem um gasto. Nós somos gratos a Deus, e eu sei que a Michelle e o marido têm isso no coração, porque nós só estamos lá no Piauí porque vocês, Vavá, estão segurando a corda. Queridos, é com o dízimo aí de vocês, as ofertas, vocês fazem parte, irmão Rafael, de tudo isso daí. Vocês fazem parte, tá, queridos? Quando vocês vêem essa filmagem, a dona Antônia só está tendo esse cuidado meu e da Carla, porque a IBVJ me dá condições de estar lá. Porque se a IBVJ não tivesse, naquele primeiro momento, pastor, decidido me ajudar, eu não teria ido para o Piauí. Porque naquele primeiro momento eu nem ia ter condições, né? Eu não teria. Mas, queridos, assim como naquele tempo, o apóstolo Paulo, pessoas colaboraram com ele, com as viagens dele, com esses primeiros irmãos, até com a vida de Jesus. A Bíblia diz que muitas mulheres, né, abençoaram ali a vida de Jesus com seus próprios recursos. A igreja Batista de Vila Joque tem ajudado muitas pessoas também que não são daqui. Isso é bíblico, meu irmão, minha irmã. Tá? Isso que a igreja faz, é só você ler o capítulo 4 de Colossenses, está tudo aqui. É colaborar com aquilo que o Senhor está fazendo. Amém, igreja? Vamos encerrar. Queria chamar aqui o Jeff, não sei, Jeff, se puder, ou o pastor Marcos, né, para encerrar. Desculpa passar um pouquinho do horário, tá bom? Vocês me perdoem, mas, é uma vez no ano, Vavá. É uma vez no ano, gente, que eu estou aqui, né? Não é possível que vocês estão incomodados aí, tá bom, queridos? É uma vez no ano. Muito obrigado por vocês nos ouvir, nos abençoar, orar por nós, né? Quero agradecer a Deus pela vida da minha família também, que aceitou o convite do Tiago e da Dani, viu, Gui? Minha tia Suzana, né? Dona Amélia, Regina, a mãe da Dani, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, que Cristo esteja abençoando a vida de vocês também, tá bom? E de cada um que nos visita aqui, não sei se tem alguém nos visitando, mas que o Senhor cuide da tua vida e da tua casa, e seja sempre bem-vindo aqui, queridos, é um local especial, queridos, tá? Que é um local muito abençoado. Pode falar, pastor. O pastor Marcos está dizendo aqui para a nossa família, viu, Tiago? Tia Suzana, todos vocês sejam sempre bem-vindos. O pastor Marcos está falando aqui, tá bom? Amém, queridos? Vamos falar, lá no sertão a gente ensinou o povo assim, vamos falar bem bonitinho todo mundo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Aí lá nós falamos assim, aqui você é especial. Saiu. Estava tentando falar aqui. Vamos colocar de pé mais uma vez. Teve um pedido aqui especial, só vou fazer porque é ele, o pastor Emerson, de uma canção. Amém? Vamos louvar junto? Glória a Deus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada
Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e do meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostra, e a igreja canta, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. mostre quem tu és. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Podemos partir para os nossos lares. Amém.